UOL Corinthians. Salve, salve galera, salve, salve corintianos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians. Hoje, além, claro, do nosso setorista Iago Rudá, um convidado muito especial, o Vladimir, que é quase uma unanimidade aí como o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. Fala, Vladimir, tudo bem? Muito obrigado por aceitar nosso convite e participar do podcast. Maravilha, é um prazer estar aqui. E vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar um pouquinho de Corinthians. Tive a felicidade de jogar nesse clube maravilhoso aqui e, portanto, sou eternamente grato a ele lá em cima que me deu essa oportunidade. E para quem não sabe, o Vladimir hoje está sendo homenageado pelo Corinthians, está ganhando um busto no Parque São Jorge. A data de hoje, né, o dia 1º de junho, foi escolhida por seu aniversário de 49 anos, da estreia dele pelo clube, foi num amistoso contra o Beşiktaş da Turquia, em Istambul. Eu começo te perguntando, Vladimir, certo. É uma coisa que acho que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, nunca vai viver nada parecido. Como é que você... Como é que você impactou tanto, né, um clube, uma instituição, um lugar... Estão fazendo uma estátua para você. É uma coisa que deve mexer um pouco com a cabeça, né? Sem dúvida. Eu também não sabia que ia viver ia ter essa longevidade toda e essa participação toda, né? Eu, desde que cheguei no Corinthians, aos 14 anos de idade, eu detestava, eu adorava treinar e detestava me machucar. Então, eu torci o tornozelo inchado, eu chamava o médico, botava bota de esparadrapo e voltava a treinar, ia para o jogo, enfim, detestava ficar fora. E isso, com certeza, essa postura minha, que me permite ter feito esses 806 jogos que eu fiz pelo Corinthians. Para quem não sabe, o Vladimir tem 806 jogos com a camisa do Corinthians. O segundo na lista é o Ronaldo Giovanelli, que também está imortalizado aqui no Jardim do Parque São Jorge, com um busto de bronze, igual ao que o Vladimir recebeu hoje. O Ronaldo tem 606. E quem está mais próximo do Vladimir no atual elenco é o Cássio, que tem 526 jogos. Vladimir, será que dá para alguém alcançar sua marca aí como jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians na história? Eu acho que provavelmente vai aparecer alguém que realmente tenha essa mesma determinação que eu tinha, né? Porque posso te dizer com tranquilidade que por várias vezes eu joguei com o tornozelo inchado, o médico botava bota de esparadrapo no meu pé esquerdo e eu entrava em campo, às vezes mancando e tal, mas sempre com confiança de que ia ter uma resposta satisfatória dentro de campo. Ele, por ser goleiro, ele tem mais possibilidades do que eu de se machucar menos, né? Porque não tem o confronto, não tem disputa, não tem nada. Mas a gente torce para ele chegar num nível excelente de participação. E acho que a medicina também, né? Acho que os tratamentos das lesões de lá para cá avançaram bastante, né? Eu acho que hoje o jogador, algumas lesões que naquela época poderiam às vezes até encerrar a carreira de um jogador, hoje consegue se recuperar, tem cirurgias, né? Isso ajuda bastante o pessoal que hoje tenta igualar as marcas de vocês. Perfeito. Sem dúvida, hoje tudo se tornou mais fácil para o atleta profissional de futebol. Então, ele tem que saber aproveitar, usufruir disso em seu benefício, né? Eu tenho certeza que isso acontece na maioria das vezes. E Vladimir, você aí é uma autoridade, né, quando se fala em lateral esquerdo, mas queria saber a sua opinião aí na história do Corinthians. Depois de você, claro, quem que você vê aí como grandes laterais esquerdos ou grandes sucessores, né? A gente teve o Kleber, que marcou a época, o Fábio Santos, que conquistou muitas coisas.
Tem o Piton, que está surgindo agora, que é um jovem que tem bastante potencial. Como que você vê aí, desde que você encerrou sua carreira, a lateral esquerda do Corinthians? Os grandes nomes, quem você acha que chegou mais perto aí de deixar sua marca na história do clube? Olha, eu diria que todos eles tiveram uma participação extremamente agradável, mas o Silvinho, na minha avaliação, na minha concepção, é o que mais me impressionou, assim, ele mais me chamava a atenção. Agora, eu tenho que dizer que todos eles tecnicamente, eram muito bons, viu? Eram muito bons. O Corinthians teve sorte na sua lateral esquerda ao longo de toda a sua história. Ô Vladimir, e falando no Silvinho, imagino que você deva estar acompanhando o Corinthians, gostou da contratação dele, gostou da primeira apresentação do Corinthians sob o comando do Silvinho, novo técnico aí da equipe? Sim, eu acho que ele teve uma vivência satisfatória no futebol, não só nacional como internacional também, portanto, eu acredito que ele vai agregar muito nas palestras, enfim, na sua experiência, ele vai utilizar muito o que ele aprendeu ao longo de toda a sua carreira. E aproveitando esse gancho do Iago, Vladimir, Silvinho é um técnico jovem, né? Ele foi auxiliar do Tite, teve uma experiência no Lyon e está começando a carreira aqui no Brasil agora. E essa tem sido, né, nesse ano, uma característica do Corinthians. O Corinthians é um time que acabou se endividando bastante nos últimos anos e está recomeçando agora. Com uma política de controlar mais a parte de dinheiro, apostar em jovens jogadores, apostar num treinador jovem. Você, com a sua experiência, como você vê esse processo? O que você acha que é importante para o Corinthians ter em mente nesse processo, né? Nesse processo de reconstrução, de apostar em jovens? O Silvinho é um cara que é identificado com o clube. O que você acha que o elenco do Corinthians hoje tem que ter em vista? Então, na verdade, a experiência que eu tenho é ter feito parte das categorias de base aqui no Corinthians e, portanto, eu aprendi a conhecer o que representa e o que significa o Corinthians para a nação corintiana. E eu acho que isso é fundamental para que um atleta consiga atingir os seus objetivos quando ele nasce dentro do clube, quer dizer, quando ele vem da base, quando ele tem a experiência de iniciar nas categorias de base e de conhecer o que realmente o Corinthians representa para toda essa nação. E você acha que isso faz uma diferença, né, no espírito do jogador, né, para defender o clube? Isso cria desde uma raiz, né? Não tenha dúvida disso, que você entra, pra você ter uma ideia, eu entrei em campo com costela quebrada, entrei com tornozelo inchado, entrei com 40 graus de febre, sabe? Eu achava que ia desfalcar o Corinthians e que eu poderia muito, muito bem, me esforçando e me dedicando, atuar dentro da expectativa da torcida do Corinthians. Ô Vladimir, como a gente vem conversando aqui, você que é uma autoridade dentro do Corinthians, jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube e agora é homenageado, né? Você como jogador passou por vários momentos, né? Você pegou uma época da fila, você estava no título de 77, que para muitos talvez seja o maior título da história do clube. Você estava na democracia corintiana, que para muitos é o maior movimento na qual a política e o futebol se envolvem juntos, né? Para você, qual que é o maior momento seu ou do Corinthians enquanto você jogava lá? O que melhor te representa nessa época? Seria 77? Seria democracia ou algum outro momento que você viveu vestindo a camisa do clube? Então, eu vou te dizer, dois momentos que para mim foram expoentes e foram os melhores que eu vivi aqui dentro do Corinthians. Foi o título de 77, né? Faziam 22 anos que o Corinthians não era campeão, portanto, a torcida corintiana ansiava por esse título.
queria esse título, e depois foi a democracia corintiana, que a gente tinha a oportunidade de participar ativamente de tudo que acontecia aqui no Corinthians. Esses foram os 2 grandes momentos que eu vivi aqui, e não consigo distinguir um do outro. É lógico que o fato de você ter sido campeão, isso já é, por si, já é memorável. Agora, você tendo a oportunidade de contribuir, interferindo no processo político do clube, isso foi genial para a gente. Vladimir, a democracia foi um período único, né, da democracia corintiana na história do futebol brasileiro, e queria aproveitar que você citou ela, né? Hoje a gente vive um momento aí, um momento complicado no mundo e no futebol por causa da Covid-19. Então a gente teve vários problemas de calendário, alguns jogadores que acabaram contraindo o vírus, essas viagens, toda uma situação, e a gente não vê jogadores hoje se posicionando muito, né? Os jogadores, a gente não ouve tanto a voz deles falando o que eles pensam, o que eles querem, o que eles não querem. Por que você acha que algo como a democracia corintiana nunca se repetiu no futebol brasileiro? Por que você acha que os jogadores hoje não têm tanta voz, eles não falam tanto, né, sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu, sobre o que você viveu na democracia, e por que isso parece ser uma coisa tão rara? É simples, é muito simples. Muito simples. Na verdade, geralmente os treinadores de futebol, o pessoal que manda no futebol, que são diretores, eles não aceitam opiniões adversas, né? Opiniões distintas. E naquele momento a gente tinha uma diretoria, através do Adilson Monteiro Alves, que, sabendo do seu desconhecimento, da sua falta de conhecimento de futebol, ele foi humildemente, chamou um grupo de jogadores e delegou para esse grupo de jogadores a oportunidade de interferir no processo político do clube. Então, isso é de cada um, né? A gente conhece muitos treinadores, muitos dirigentes que nunca deu um chute, nunca ouviram falar em futebol, mas, de repente, eles se acendem como dirigentes do futebol, que é um grande negócio, a gente tem que convir que é um grande negócio, e aí eles esquecem totalmente que ele poderia utilizar a participação dos atletas, enfim, das pessoas interessadas em participarem. Os atletas têm muito, e era um grupo especial também, né? Eu acho que isso é uma coisa inegável, né? Era um elenco especial. Concordo, era um elenco extremamente especial, porque tinham todos, tanto é que a gente analisa a democracia corintiana e foi a ação da vontade com a fome de comer, entendeu? A gente tinha uma vontade imensa de participar mais ativamente da vida política do clube, e o clube nos abriu essa possibilidade, nos deu essa possibilidade. Então, isso foi muito legal. Tá certo, muito obrigado, Vladimir, pela sua presença. Hoje é um dia de homenagem ao Vladimir, então tem muitas pessoas querendo estar com ele e homenageá-lo. A gente vai te liberar. Muito obrigado pela presença, Vladimir. Muito obrigado por conversar com a gente. Maravilha, não há de quê. A gente está sempre às ordens. Valeu? Valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. E para quem sabe, o Corinthians está com um serviço de assinatura, né? É um serviço que envia caixas temáticas do clube para os assinantes. Todo mês elas têm diferentes. E a estreia dela foi justamente sobre a democracia corintiana, um período aí que o Vladimir foi um dos protagonistas. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a você também, Iago. Esse foi mais um... Pode falar.
Não, valeu, Pedro. Eu queria só aproveitar aqui esse finalzinho para agradecer o Vladimir, a família dele e também o Corinthians, porque enquanto a gente gravava, tá acontecendo nesse momento um almoço pro Vladimir ali, tá todo mundo esperando ele para começar a comer e para o Corinthians fazer as homenagens. Jogador tão importante na história do clube e um jogador também, na minha opinião, claro, né, tão importante esse movimento da democracia corintiana do jogador, que é uma figura pública, que é um nome importante, que é um espaço importante dentro da nossa sociedade, saber se posicionar, saber colocar o pensamento dele para outras pessoas, porque é uma coisa que a gente sempre cobra aqui, né? A gente vê essas entrevistas meio quadradas, com os jogadores falando quase sempre a mesma coisa, e muitas vezes eles nem respondem o que foi perguntado. A democracia corintiana é um movimento que veio a fazer justamente o contrário, né? Se posicionar, aí você concordando ou não qual que é o posicionamento deles, é um ato democrático, você concordar ou não com os caras, mas é um movimento importantíssimo. O Vladimir é uma figura gigante na história do Corinthians, não à toa foi homenageado hoje. É isso aí, é um expoente e é um movimento que eu diria até que talvez o futebol brasileiro precise viver algo parecido de novo. Eu acho que é hora de talvez a gente ter uma participação maior dos jogadores nas tomadas de decisões aí envolvendo o futebol, envolvendo, claro, a vida e a carreira deles próprios. É isso aí, muito obrigado, Iago, muito obrigado novamente ao Vladimir. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, apresentação minha, Pedro Lopes. A gente contou com a participação do Iago Rodá e do convidado especial Vladimir, ex-lateral esquerdo do Corinthians. A edição de áudio é do Emer Menegassi, a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais Corinthians. Obrigado pela companhia.